E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Fagundes para resolver a prova do segundo exame de qualificação da UERJ do ano de 2023. Vamos dar uma olhada nas questões. As bases nitrogenadas são componentes fundamentais das moléculas de ácidos nucleicos encontradas nas células vivas dos órgãos. Observe as fórmulas estruturais de duas dessas bases, a timina e a uracila. Você tem a estrutura da timina e a estrutura da uracila. O grupamento que diferencia essas duas bases nitrogenadas é denominado letra A, metil, letra B, propil, carboxila, carbonila. Olha, essa questão é uma questão que está no texto base e é considerada uma das questões mais fáceis da prova para quem tem uma boa noção de química orgânica. Porque ao comparar as duas estruturas, a gente vê muitas semelhanças, com exceção desse pequeno grupamento aqui na timina comparado com a uracila. Se você lembrar das fórmulas de compostos orgânicos, essa daqui é a fórmula de traços ou em bastão, onde cada ponto representa um carbono. Então, este pontinho aqui representa um grupamento de um carbono que você precisa completar a valência dele com os hidrogênios. Então, você tem um carbono e 3 hidrogênios. Um grupamento de um carbono ele é chamado de met, que é o prefixo que indicam apenas um carbono com a terminação -il, o radical metil. Então a gente já tem um único grupamento que diferencia essas duas estruturas, que são praticamente idênticas, o grupamento metil. Para lembrar que o grupamento propil seria um grupamento de 3 carbonos, seriam CH3, CH2, CH2 com a valência aqui, tá? Esse daqui seria o propil, e ainda teria a possibilidade do metil-etil ou do isopropil, que é essa estrutura aqui, com a valência aqui no meio, aqui no centro. Essa daqui seria a estrutura do propil. Tá? A carboxila seria o grupo carbonila aliado a uma hidroxila. Não há nem carboxila na estrutura da timina nem da uracila. Você tem carbonila ligada ali ao nitrogênio, o que caracteriza a função amida, mas não tem carboxila. A carbonila existe em ambas as estruturas. Como você está procurando o ponto de diferença nelas, a carbonila é essa estrutura onde você tem o C dupla O com as duas valências do carbono em outros grupos. A carbonila, então, está presente tanto na timina, vamos destacar ela aqui, olha, grupo carbonila e grupo carbonila, tanto na uracila, grupo carbonila e grupo carbonila. Então esse grupo funcional está presente nas duas estruturas. Como você está procurando o que diferencia, a única coisa que diferencia essas estruturas é o grupamento metil. Esse tipo de análise, então, para uma questão que é considerada fácil, ele serve para você não somente conferir gabarito, é para que você amplie o seu entendimento da questão, porque, obviamente, esse tipo de questão não vai se repetir nas provas que vão aparecer nos anos seguintes. Inclusive, essa é uma dica que eu tenho para vocês. Eu tenho um e-book com questões elaboradas de maneira inédita, todas voltadas para a prova da UERJ. Você pode, de certa forma, apoiar o trabalho que eu estou fazendo aqui no canal com vocês, comprando esse e-book, e isso, obviamente, vai te ajudar muito na sua preparação. Esse tipo de questão já apareceu, né, na UERJ em outros anos, e eu já tinha questões que previam a maioria das questões que apareceram na prova desse ano. Então eu tenho certeza que o material pode ser útil. Vamos lá, vamos continuar a resolução. A questão 36 é uma questão que fala sobre número de oxidação, um tema que é relativamente frequente na prova da UERJ. Vamos ler. Agora já na prova de Ciências da Natureza, já não é mais a questão do texto base. Recentemente, a Marinha do Brasil afundou um porta-aviões deteriorados. Ambientalistas criticaram a operação, pois a estrutura do navio continha amianto, uma substância bastante tóxica, fibra mineral nociva à saúde. O principal componente do amianto é a substância de fórmula química Mg3Si2O5OH4. Nesta substância, o número de oxidação do silício é igual a... Para resolver essa questão, você vai ter que saber algumas coisas importantes. Primeiro, o NOx é a carga que cada átomo teria caso uma ligação covalente fosse rompida. E no caso de compostos iônicos, o NOx é a própria carga do íon. Nesse caso ali, eu tenho alguns íons que já têm um NOx característicos. Por exemplo, um NOx característico. O NOx do magnésio, que é um metal alcalino terroso, ele é igual a 2+, porque o magnésio pertence ao grupo 2 da tabela.
grupo dos metais alcalinos terrosos, que tem 2 elétrons na camada de valência, tem tendência a perder esses 2 elétrons com relativa facilidade, que é o que acontece com metais que têm baixa energia de ionização. O NOx do oxigênio geralmente é 2-, exceto nos peróxidos e superóxidos. Como ele não me deu nenhuma indicação, né, de que aquilo é um peróxido ou um superóxido, e o que é realmente muito pouco provável de ser, né, a gente vai considerar o NOx do oxigênio igual a 2-. Tá? E o NOx, na verdade, a carga, né, ali do grupo OH, que é uma hidroxila, ele é igual a 1-. NOx do grupo OH é igual a 1-. Então agora a gente pega essa fórmula que é Mg3Si2O5 OH4. Para resolver essa questão, você vai pensar o seguinte: o NOx de cada magnésio é 2+, tá certo? São 3 magnésios, então os 3 magnésios somam aqui número de oxidação igual a 6+. O NOx do silício você não sabe. O NOx do oxigênio, você sabe que ele é igual a 2-. Tá? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Na maioria dos compostos, ele tende a atrair 2 elétrons para si, já que ele é um elemento muito eletronegativo. Então, eu citei ali como exceção peróxido e superóxido, mas tem a exceção do oxigênio ligado ao flúor, que é um elemento ainda mais eletronegativo do que ele, que não é o caso ali, porque a gente não tem flúor nessa fórmula. Então, os 5 oxigênios aqui têm NOx somados igual a 10-, e as 4 hidroxilas, que têm uma carga aqui 1-, elas têm uma carga somadas de 4-. A soma dos números de oxidação em um composto neutro, ela deve ser igual a 0. Então, se eu somar todos os NOx ali, o resultado tem que dar 0. E o NOx do silício ali, olha, se você ver, ele vale X. Então, essa soma 6 mais 2x mais 10 mais 4 é igual a 0. Tá? Mais 4-. Tá? Tem uma forma legal de fazer isso, que é a que eu mais uso, é a seguinte, olha, eu vou somar esses que estão de vermelho. 6+ com 10- com 4-, isso resulta, na hora que você fizer a conta, 14- aqui nesses dois, com 6+ vai dar 8-, tá? 14- com 6+ dá 8-. O que quer dizer que esse 2x aqui tem que ser igual a 8+, tá certo? O que faz o valor de cada x ser igual a 4+, o que é condizente com o elemento silício, que é do grupo do carbono, né? Tem 4 elétrons na camada de valência, e o NOx máximo para o elemento silício, né? O NOx máximo para ele, de fato, é 4+. E aí eu coloco ele com 5 oxigênios e 4 hidroxilas, é natural que o NOx dele tenha puxado para o valor máximo mesmo, que é 4+. Aqui, olha, sabendo dessa informação de que com 4 elétrons na camada de valência, o maior valor possível de NOx seria 4+, você poderia eliminar a letra D e você poderia eliminar a letra A, porque o menor valor possível de NOx para o silício seria ele ganhando 4 elétrons e completando a sua camada, né, porque ele só tem mais 4 elétrons até completar a camada, ele então geralmente não assume número de oxidação 5-. Tá? E aí, olha, esses seriam os dois possíveis NOx mínimo e NOx máximo para o silício. E aí, por um raciocínio lógico ali, você também conseguiria deduzir que o NOx do silício seria igual a 4+. Já que são 3 magnésios contribuindo com 6+, um monte de oxigênio que vai contribuir negativamente, o NOx do silício teria que, meio olhando ali, ele teria que ser positivo. Tá? Então, sem fazer muita conta, é arriscado, mas daria para responder isso. Perfeito? Vamos ver a próxima questão, né? Então, olha, só um comentário. Essa daqui foi uma questão um pouco mais difícil. Eu tenho uma questão da FUVEST que fala, se eu não me engano, da hidroxiapatita, do cálculo do NOx na hidroxiapatita, que é uma fórmula que tem aí vários elementos na sua composição, e o cálculo do NOx é feito de maneira onde você tem que inferir a carga de alguns elementos. Tá? Então é algo bem parecido, eu vou deixar indicado aqui no card. Beleza? Questão 39... Essa sim é uma questão um pouco mais fácil, tá? Ela tem o seguinte, olha. Em análises químicas, a presença de
bases inorgânicas em uma amostra é identificada com o emprego de substâncias que adquirem cor ao reagir com o ânion dessas bases. Então, gente, poxa, quem já está treinado, quem está estudando bastante, já lembra, base deve ter o íon OH- como característica principal. Tem um cátion, que geralmente é um metal alcalino terroso, um metal de transição, e tem um ânion, e um ânion, né, é o ânion hidroxila nas bases de arrênios. Tá, então esse aqui é o íon, né, o ânion hidroxila. E aí, olha, como você está procurando um ânion, você já imagina que Na e H+ não são ânions, tá? E aí você fica ali entre a C e a D. Só que o O2- é o íon que está presente nos óxidos, tá certo? Tá? Nos óxidos iônicos. Porque se você pegar os óxidos moleculares, você não tem íons, você tem o oxigênio fazendo ligações covalentes. Então vou citar aqui, olha, como exemplo, Na2O, que você tem o íon Na+, e o íon O2-. Você tem aqui ó, o CaO, que é o óxido de cálcio, que você tem o Ca2+ e O2-. Então, a única alternativa possível de ser marcada ali é a do íon hidroxila. Beleza? Então, para quem está vendo aí e quer apoiar o trabalho aqui do canal, eu indico que se você está estudando para a UERJ, eu deixei aqui na descrição do vídeo um e-book que tem muitas questões inéditas para a prova da UERJ. Questões objetivas inéditas. Além disso, eu também tenho uma proposta de simulados discursivos, também inéditos. Esses simulados eu corrijo, tá? Então você compra o simulado e você envia para mim e eu faço a correção detalhada, indicando os pontos onde você pode aprimorar a sua resolução, aonde estão seus pontos fracos, aonde você está falhando na sua resolução. Tá? Tudo isso com o objetivo de fazer com que você alcance a maior nota possível, né? Seja no exame de qualificação, seja no exame discursivo e possa alcançar o seu objetivo. Vamos para mais uma questão aqui, olha. Essa daqui é uma questão que você bate o olho e fala, opa, estequiometria. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Mas vamos lá. Essa prova de química estava aí, olha, numa medida legal para que você conseguisse o A. Vamos ver. O fósforo branco, quando em contato com o oxigênio, entra em combustão espontânea, causando graves consequências se usado em armamentos. Observe a equação da reação química entre essas duas substâncias. E aí ele fala o seguinte, na reação de 248 gramas de P4, qual é a massa de O2 consumida? Em gramas, tá certo? Então, olha, todos os problemas de estequiometria, quem acompanha aqui o canal, já viu questão de Enem, você sabe que ele tem um dado e uma pergunta. E aqui, olha, o dado está em gramas e a pergunta está em gramas. Então, eu já sei que eu vou relacionar massas molares. Olha o problema. P4, 1 mol de P4 pela equação reage com 5 mol de O2. Perfeito? Eu vou precisar de informações das massas molares, e aí eu preciso ir lá na tabela. A massa molar do fósforo, eu não fui na tabela, eu estou usando aqui de cabeça, mas a massa molar do fósforo, se eu não me engano, é 31 gramas por mol. Se eu fizer errado, eu vou editar o vídeo e você nem vai saber que eu errei. Mas se eu acertar, você vai ver que vai dar certo. Beleza? 31 gramas por mol, você vai precisar conferir na tabela. E a massa molar do oxigênio, ela é 16, 15,99, né? 16 gramas para cada mol. O que quer dizer que 1 mol de P4 tem uma massa de 4 vezes 31, que dá aqui 124. Olha, eu estou acertando, porque 124 é metade de 248, se você observar ali com um pouquinho de atenção. Tá? Então, 124 gramas de P4, que é 1 mol dessa molécula, né, de P4, reage aqui com 5 vezes a massa molar do O2. Do O2, então, é 2 vezes 16. 5 vezes 32, tá? Multiplicar por 5 é a mesma coisa que dividir por 2 e multiplicar por 10. Lembra disso? Então, o resultado disso daqui vai dar 160 gramas. E aí você vê o seguinte, 124 reage, né, com 160 gramas de O2. 248 gramas de P4 reage com qual massa de O2? Então a gente não precisa muita conta para provar que essa massa ela tem que ser o dobro. Você tem várias formas. Você pode pensar assim, olha, se eu dobrei a massa de P4 que vai ser utilizada, logicamente eu vou precisar
do dobro da massa de oxigênio. O dobro de 160 é 320. Ou você pode fazer no clássico, né? Vai multiplicar, olha, 248 vezes 5 vezes 32 dividido por 124 e você vai chegar numa massa de 320 gramas. Essa, galera, essa é uma questão de cálculo estequiométrico simples, tá? É simples não só porque é fácil de resolver, é porque você tem vários tipos de cálculo estequiométrico. Você tem os casos gerais do cálculo estequiométrico, onde você relaciona massa com massa, sem rendimento, sem informação de pureza, sem reações consecutivas. Esse é um caso simples. Dá para complicar muito em cálculo estequiométrico, dá para colocar rendimento, pureza e reações consecutivas. Então, se o teu objetivo é também fazer o Enem, cuidado com essas questões, porque lá é muito frequente, tá? Lá é muito frequente aparecer questões de estequiometria que envolvam múltiplas etapas para você ter que analisar. Tá? Então eu classifico essa questão aqui na UERJ como uma questão de fácil resolução. E de fato a massa do fósforo é 31. Tá? Minha cabeça não me enganou aqui no processo. Beleza? Vamos ver. Só um detalhe, galera, eu faço a questão aqui com vocês, né? Você deve pensar assim, olha, poxa, o Lucas deve ter estudado a questão. Eu tô vendo a questão pela primeira vez, tá? Eu só tirei o print da prova e não fiz a conta. Então, quando eu tô falando, né, que é relativamente fácil, é porque eu já conheço a estratégia de pensamento da UERJ, né? E foi isso mais ou menos que eu quis colocar no e-book, que é por conhecer as provas, conhecer a estratégia de montagem, tá? A gente começa a ver como que as questões ela têm um padrão de previsibilidade. Tá? Então fica relativamente tranquilo de montar. Essa questão aqui, bater no olho, me parece uma questão de radioatividade. Vamos dar uma lida juntos. Diversas fontes de radioatividade natural não são perigosas, pois emitem quantidades muito baixas de radiação. Um exemplo é o isótopo radioativo, potássio 40, que está presente em bananas, em uma quantidade de 10 a menos 6 mol por banana. Ou seja, a banana tem potássio radioativo. Você vai morrer de comer banana? Não vai. Tá? Eu lembro de um problema que você vai ter que comer milhões de bananas para ter uma quantidade apreciável de potássio. Considere que a radiação recebida em uma radiografia odontológica seja equivalente a 3,2 vezes 10 a menos 3 gramas de potássio 40. Para se atingir a mesma quantidade de radiação, olha, então a mesma quantidade de radiação dessa radiografia, seria necessário o seguinte número de banana. Então a gente já tem a informação, 10 a menos 6 mol para cada uma banana. Perfeito? Então, o que eu vou querer calcular aqui é quantos gramas de potássio 40 existe por banana. Uma coisa eu sei, a massa molar do potássio, eu posso até tirar da tabela, mas aqui no caso é a massa molar do potássio 40. Pelo menos eu penso dessa forma. E a massa molar do potássio 40 é de 40 gramas por mol. Aquele 40 é o número de massa. O número de massa é igual a Z mais N, a soma do número de prótons. O potássio tem um total de 19 prótons, se você olhar na tabela periódica, e aí no caso aqui ele tem 21 nêutrons. Perfeito? A massa dele não vai ser exatamente 40, porque a massa de um próton e de um nêutron num núcleo não é exatamente 1 grama por mol, mas ela é muito próxima de 1 grama por mol. Tá? E aí, como ele falou de 10 a menos 6 mol de potássio 40, eu não vou considerar a massa da tabela periódica, porque a massa da tabela periódica leva em conta todos os isótopos existentes para o elemento potássio. Tá? Então, olha, massa do potássio ali, 40. Então, eu vejo que são 40 gramas, é igual a 1 mol, então 40 gramas para cada 1 mol. Tá? Isso aqui que eu estou fazendo é o que a gente chama de análise dimensional. Eu posso fazer assim, eu posso fazer por regra de 3. Perfeito? Posso fazer 1 mol está para 40, 10 a menos 6 está para X e achei a massa de potássio em uma banana. Aqui eu já acho direto quantos gramas existem por banana. E aí eu já vejo aqui que a gente tem a quantidade de 40 vezes 10 a menos 6 gramas por banana. Perfeito? Então, olha, resolvendo aqui a notação científica, apaguei aquele zero, né, que é 4 vezes 10. Então, fica 4 vezes 10 a menos 5. Só pensar assim, olha, que era 4 vezes 10 a menos 6, tá? Aí, repete a base e
somos expoentes. 1 com menos 6 dá menos 5. 4 vezes 10 a menos 5 gramas por banana. A resposta quer saber quantas bananas. Então, olha, eu posso reescrever o problema da seguinte forma. Uma banana tem 4 vezes 10 a menos 5 gramas. Quantas bananas terão 3,2 vezes 10 a menos 3 gramas? É uma outra forma de fazer, tá certo? Porque, olha, isso aqui, uma banana tem essa quantidade, então se eu multiplico por essa quantidade, né, que é 3,2 vezes 10 a menos 3, eu vou achar quantas bananas tem, né, essa massa. Isso é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é essa, olha, regra de 3. 4 vezes 10 a menos 5 gramas para cada uma banana. 3,2 vezes 10 a menos 3 gramas para x bananas. E aí x vai ser 3,2 vezes 1 sobre 4 vezes 10 a menos 5. Vai dar a mesma coisa, você vai acabar caindo no mesmo lugar. Agora, observe os números. 3,2 por 4, a gente poderia muito bem escrever 32, que aí eu multipliquei por 10, e aí eu simplesmente subtraio menos 1 ali. Aí eu faço isso daqui, olha, 3,2 é igual a 32 dividido por 10. E aí, olha, ia ficar 3,2, que é igual a 32 dividido por 10, então vai ficar 10 a menos 3 sobre 10, que é 10 a menos 4. Para que eu fiz isso? Para isso daqui, olha, porque 32 por 4 vai me dar 8. Eu já marquei 80, sem pensar muito, mas 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 5, repete a base, que é 10, tá? E subtrai os expoentes. Menos 4 menos 5, ou seja, menos 4 mais 5 vai dar 10, tá? Vai dar 8 vezes 10, que é igual a 80 bananas. Um problema, então, que eu olhei e falei, cara, é um problema de radioatividade, mas não é. Esse aqui é um problema de cálculo de fórmulas, um problema de mol, tá? De quantidade de matéria, que é literalmente relacionar mol com massa. Problema que eu já tenho também, já coloquei algumas vezes, né, no e-book que eu estou divulgando aqui para vocês possam usar para estudar. Perfeito? Então, olha, a gente teve aí uma prova que foi relativamente fácil, tá? Assim, comparado aí com os outros exames, né, ela seguiu um padrão bem similar. Eu não achei uma prova muito difícil. E eu espero sinceramente que, se você fez essa prova, que você tenha conseguido o seu objetivo. E se você está estudando para as provas seguintes, eu espero que, mesmo que você não compre o e-book, né, eu espero que isso daqui já possa te ajudar de alguma forma e você esteja aí bem orientado na sua preparação. Beleza? E se você também quiser apoiar o canal de outra forma, você simplesmente pode assistir esse vídeo até o final, clicar no joinha, compartilhar ele com outras pessoas. Isso ajuda bastante aqui na divulgação. Beleza? Um grande abraço para todos vocês e valeu! Tchau, tchau!